E dando sequência à nossa aula, então nós paramos naquela pergunta: como é que nós vamos prevenir de que os alimentos fiquem contaminados? Então, a prevenção basicamente é adotada pelas boas práticas de fabricação de alimentos, tá? Então, vocês vão ouvir bastante falar sobre as boas práticas aqui em higiene, não só aqui em higiene, mas em tecnologia dos alimentos, ou seja, para a produção de alimentos, então, para que ele não se contamine, para que ele não prejudique a saúde das pessoas quem o consome, porque na verdade os alimentos eles servem para provocar saúde, né, para levar a saúde e não a doença. Então, vocês sempre vão ouvir esse conceito das boas práticas de fabricação. E o que significa essas boas práticas de fabricação? Então, deixa eu pegar meu cursor. São condutas para atingir um determinado padrão de qualidade na produção de alimentos e prevenção de doenças transmitidas por alimentos, as chamadas DTAs, né? Nós vamos ter um dia, não sei se a semana que vem a gente consegue, mas nós vamos falar um pouquinho sobre as DTAs, sobre essas doenças transmitidas e os principais micro-organismos que envolvem o desenvolvimento dessas DTAs, dessas doenças transmitidas por alimentos. Então, a prática dessas condutas, desse protocolo, vai gerar um alimento seguro e com a intenção de prevenir as doenças transmitidas por alimentos, as chamadas DTAs. Então, isso correspondem aí o que nós chamamos de boas práticas de fabricação. Bom, portanto, a gente precisa pensar em vários aspectos de controle, né? Então, por exemplo, o controle higiênico, né? São ações que visam melhorar a higiene como um todo. As boas práticas, como eu falei para vocês, são procedimentos de higiene não só do alimento, mas ambiental, pessoal, e durante o preparo dos alimentos. Por quê? Porque lembra aquela pirâmide que eu mostrei para vocês? Existe a sua origem e conforme vai passando as etapas de produção, vai aumentando a sua carga. Então, eu preciso que tenha um controle das pessoas que manipulam, controle do ambiente onde esse alimento vai ficar armazenado, onde esse alimento vai ser preparado, para que haja aí esse controle, né? E aí, possivelmente, né, como eu falei, o controle da contaminação. E como levar à prevenção da contaminação? Quais são essas condutas? Então, se eu tiver, claro que a gente vai explorar, vai debruçar um pouco mais nesses aspectos, né? Mas se eu estiver falando do homem, por exemplo, para que eu saiba, né, se essa pessoa que está manipulando o alimento, ela está em perfeitas condições para manipular o alimento, lembrando que ela tem toda aquela carga microbiana, né, viral presente no seu organismo. Então, será que ela está em condições adequadas para manipular esse alimento? Eu só vou saber pelos exames. Então, eu tenho que ter um controle dos exames laboratoriais, não só o admissional, mas o periódico e o demissional. Eu preciso fazer treinamentos e monitorar o que esses indivíduos estão fazendo. Preciso incentivá-los a lavar a mão e fazer a antisepsia das mãos. Hoje em dia já está bem comum por conta do coronavírus, mas saibam que antes mesmo do coronavírus já era uma prática muito adotada em cozinha, né? Lavagem das mãos e a asepsia das mãos também, né? Aí, no caso do homem, continuando, né? Fornecimento e uso correto de uniformes, por isso que nós somos tão exigentes com relação ao uniforme, à uniformização e como vocês estão paramentados para fazer as aulas práticas. Inclusive, vamos exigir, vocês já viram que nós vamos exigir não só em higiene, mas em TA, né? Somos exigentes para que vocês também possam exigir isso dos funcionários de vocês. Com relação à qualidade da matéria-prima, para evitar a contaminação, como é que eu vou pensar em termos de qualidade? Observando o fornecedor, né? Então, meu fornecedor precisa ser um fornecedor de boa qualidade. O que mais? Em relação ao ambiente. Em relação ao ambiente, eu acabei de falar para vocês a questão da presença de pelos de roedores,
asas de insetos, então eu preciso ter um programa que controle a entrada de insetos, de roedores dentro de uma cozinha, né? Preciso que haja um controle da qualidade da água, para que não haja, né, a contaminação da água, e pensando que com essa água nós fazemos todos os procedimentos, a gente lava a louça, a gente cozinha, então se eu não tenho uma água de boa qualidade, eu vou contaminar todos os outros alimentos. Então a gente também vai falar dos protocolos para se ter em relação à qualidade da água. Produtos adequados, né, que são adequados para fazer a lavagem, desinfecção de equipamentos, de utensílios. Então, só pensando nesse caso que a gente está falando bastante sobre a contaminação biológica, mas lembrando que a gente também tem a contaminação química. Então, eu preciso usar produtos adequados que sejam permitidos e que não vão provocar, caso estejam presentes no alimento ou tem alguma contaminação, né, sem querer, né, sem uma causa específica, isso possa levar a problemas para a saúde, como eu falei para vocês, a questão do veneno de rato, né? Então, será que é permitido usar veneno de rato em cozinha? Então, vocês vão pensando, é óbvio que não, porque qualquer contaminação desse produto ao alimento pode levar o indivíduo à morte. Então, não deve ter sido de forma acidental, né? Esse termo que eu estava tentando lembrar. Então, não pode acidentalmente estar presentes nos alimentos. Por isso que esse tipo de produto não deve estar na cozinha, tá? E outra coisa, né? Então, em relação ao ambiente ainda, o que é importante? Avaliar as condições estruturais dessa cozinha, né? Como é que ela... então, onde que está sendo... por onde está entrando a matéria-prima, por onde está saindo o lixo, será que tem contaminação? Então, isso é uma coisa também que vocês aprendem em planejamento de WAN, que no planejamento de WAN vocês vão fazer o fluxograma com layout, né, da cozinha, onde tem a entrada de alimentos e onde tem a saída, para saber se há cruzamento, para que não haja essa contaminação entre matéria-prima limpa, né, e o lixo que é contaminado. Ainda sobre, pensando, né, na prevenção e multiplicação dos micro-organismos, né, nos alimentos, eu preciso pensar também a questão do controle tempo e temperatura. Isso é um dado que vocês vão ouvir bastante e eu vou cobrar isso de vocês durante a aula, porque isso é um protocolo, então tempo e temperatura, tá? É um protocolo importante que nós vamos adotar aqui. Estabelecimento de técnicas e procedimentos adequados, novamente reforçar o treinamento, o monitoramento, que é por isso que a gente exige que vocês façam aquele manual de treinamento, né, para os funcionários, porque isso é muito importante reforçar, né? E ainda mais considerando funcionários que existe uma rotatividade grande de funcionários na cozinha, então a gente precisa sempre estar aí treinando esses funcionários, tá bom? E pensando aí, por fim, as instalações físicas apropriadas, como eu falei para vocês, tá? Pensando na sobrevivência desses micro-organismos, então eu preciso promover a cocção correta, então por isso da importância de tempo e temperatura, o reaquecimento correto, estabelecimento de técnicas e procedimentos adequados, novamente a capacitação e monitoramento de funcionários para saber se esses funcionários estão aplicando realmente na prática. E para evitar que haja a recontaminação, né? A manipulação pós-cocção. Então, depois da cocção, eu sei que o alimento ele já está livre de contaminantes, se ele respeitar a quantidade ou o protocolo de tempo e temperatura adequado. Mas se eu não tiver tomado cuidado posterior, então se eu deixar o alimento exposto por muito tempo, fora da temperatura, em condições inadequadas, né? Então, o armazenamento correto que eu preciso promover, um armazenamento incorreto pode levar a uma recontaminação. Se eu não tiver um próprio equipamento adequado que mantenha a temperatura, né? Se eu não treinar, se eu não monitorar novamente os meus funcionários, então isso, né, são condutas importantes pensando do ponto de vista prevenção da recontaminação.
E aí, agora, né, esse é o nosso ambiente, onde mais a gente vai estudar, né, onde mais a gente vai trabalhar. Então, foco basicamente é numa cozinha industrial como essa. Vocês já tiveram aí a oportunidade de participar do laboratório de TD, né, lá da Pompeia. Então, ele tem uma carinha muito semelhante a essa, né? Acho que vocês não tiveram muitas experiências o semestre passado, mas agora vocês vão fazer as aulas de reposição, novamente vão entrar em contato com o laboratório, mas vocês tiveram aí, isso eu posso falar que graças a Deus vocês tiveram no segundo semestre, para vocês terem um pouquinho de noção de como que é a cozinha, tá? Aí aqui os procedimentos adequados, então aqui é um funcionário trabalhando aí adequadamente, tá? Então é isso que eu quero que vocês sempre foquem, né? Como é que é o ambiente de trabalho quando nós falamos em higiene dos alimentos. Bom, e para finalizar, né, claro que ainda tem mais alguns slides, mas para finalizar, gente, mais do que tudo, é a responsabilidade profissional que a gente tem, né? Então, o fato de nós nos formarmos em nutrição, o objetivo principal que nós queremos é que o alimento seja fonte de saúde, que ele esteja balanceado nutricionalmente, para que ele ofereça uma quantidade adequada de proteína, de carboidratos, de lipídios. Isso vocês vão calcular em dietética, que é uma outra disciplina que vocês têm aí no quarto semestre, né? Mas o que a gente quer, né? Então, além do ponto de vista nutricional, é do ponto de vista do controle higiênico sanitário. Então, ele precisa estar livre desses contaminantes. Então, esse é o nosso objetivo principal. E quando a gente percebe que nós produzimos uma refeição e que levou algum efeito deletério, seja daquele mais simples, né, daquele enjoo ou daquele náusea, fica nauseado, ou até aqueles que podem levar risco, né, de morte mesmo, que podem, né, gerar risco de morte. Então, já pensou, né? Já pensou você, nutricionista, sendo responsável, né, por algumas questões importantes? Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas reportagens que foram publicadas e mais para frente eu vou deixar alguns vídeos para vocês assistirem, tá? Então, pensando aí do ponto de vista responsabilidade profissional. Então, imagina o seguinte, competidores reclamam de intoxicação alimentar no Mundial de Atletismo, né? Aí, candidato à medalha deixou a prova após consumo de alimento contaminado. Então, né, aí um surto de gastroenterite tira candidato à medalha final dos 400 metros no Mundial. E como se não bastasse, ele também já tinha desistido de disputar os 200 metros. Então, quer dizer, por um problema de saúde provocado pela má qualidade da alimentação, né, não é pela má qualidade em termos de proteína, carboidrato, que eu tenho certeza que ele devia estar muito bem preparado por causa disso, mas foi no seguinte sentido, na contaminação. Então, a presença de micro-organismos que levou a ele a ter uma gastroenterite mal, né? Ficou mal e aí não conseguiu competir. Então, isso é desagradável. Imagina você sendo o nutricionista responsável pela produção daquelas refeições. Aí mais uma reportagem importante, né? Então, a Agência Sanitária Americana recolhe mais de 200 milhões de ovos contaminados com salmonela, né? Então, quer dizer, olha a quantidade de ovos contaminados. Então, é possível que esteja contaminado, mas para isso a gente vai até estudar em tecnologia dos alimentos. Mas eu não posso deixar que esses ovos estejam super contaminados aí com salmonela, ou seja, não foi adotado nenhuma prática, né? Após a colheita do ovo, não foi adotada nenhuma prática e isso pode gerar risco para a saúde, né? Provocar aí uma salmonelose e promover aí diarreia nos indivíduos de maneira geral. Que mais? Aí mais 13 crianças têm intoxicação alimentar em escola de Betim, né? Surtos de intoxicação alimentar em festa, né? Aí alerta o município.
Aí isso daqui que eu achei interessante, né? Aqui as doenças transmissíveis pela comida matam mais de 420 mil pessoas no ano, né? De acordo com a Organização das Nações Unidas. Então, esses são números aí que representam uma parcela muito grande da população. E que nós não sejamos os nutricionistas responsáveis por isso. Afinal, a gente quer levar a saúde e não a doença. E, por fim, né, desejo aí para vocês um bom semestre. Eu sei que vocês vão me ver aí 2 vezes na semana, então de terça e sexta. Então, vai começar comigo e vai finalizar comigo, né? Mas espero que vocês estejam aí empolgados, né? Esse semestre nós teremos então as aulas práticas, então vai sair um pouquinho daquele escopo que nós tivemos o semestre anterior, ainda bem, né? E vamos levando, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vocês tenham gostado do que vocês vão ver em higiene dos alimentos. E aí, a semana que vem, a gente já começa um pouquinho mais falando do aspecto mais técnico, né? Então, falando um pouquinho mais de conceitos aqui. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijinho, até!